Fala pessoal, beleza? Hoje é dia 16 de junho, quarta-feira, bora para mais um fechamento de mercado aí para vocês, começando primeiramente aqui pelo índice e depois passando para o dólar, beleza? Bom pessoal, é importante notar que nos últimos dias o índice está trabalhando bastante com regiões de suporte e resistência bem definidos e hoje não foi diferente, tá? A gente percebe que o mercado trabalhou num range aqui bem específico e dentro disso o que acontece? A gente já consegue notar que o mercado abriu aqui entre a região da VWAP com as médias móveis e pelo fato das médias estarem acima gerou uma pressão vendedora e acabou impulsionando os preços para baixo. Tanto é que o mercado caiu e acabou travando logo nesse primeiro patamar de preço aqui, ó, que foi esse suporte. A gente já percebe que impactou os preços aqui nessa região, entrou um padrãozinho de preço de fechamento de reversão e impulsionou o mercado para cima. Quando o mercado chegou aqui nessa região de resistência, o que aconteceu? Entrou pressão de venda. E, inclusive formou aqui ó, um padrãozinho chamado estrela da tarde, né? Que se formado numa região de resistência em mercado lateralizado, muito provável que aconteça uma reversão. E não deu outra, né? O mercado realmente reverteu e voltou para o patamar desse fundo anterior, tá? É importante observar que quando o mercado fez esse movimento, ele subiu reto e depois caiu reto, né? E quando ele rompeu para baixo aqui os preços através desse candle aqui, tá? Esse candle basicamente foi o candle gatilho de venda, certo? Ó, esse candle aqui foi o gatilho de venda. Então, quem trabalhou nesse cenário poderia usar o espelhamento de Fibonacci desse fundo com esse topo, que dava alvo exatamente nessa região, tá? Dava alvo exatamente aqui. A gente percebe que o mercado ele veio, cravou alvo, confluiu com essa região de suporte aqui desse fundo do dia de ontem e acabou revertendo o movimento, certo? Então foi uma estrutura bem interessante, até porque quando o mercado ele fez esse retorno, pessoal, deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês, quando o mercado ele fez esse retorno, esse pullback que ele fez aconteceu exatamente aqui na região de 61.8, tá? A gente percebe que teve uma trava aqui nessa região de 61.8, só que o comportamento do preço foi bem interessante, por quê? Porque o mercado começou a fazer fundos cada vez maiores, ó. Ele começou a fazer fundos cada vez maiores até que realmente entrou volatilidade e impulsionou o preço para cima. Mas percebam de novo que essa mesma região de resistência aqui, ó, estavam segurando os preços, acabou segurando os preços aqui, né, entrou pressão de venda e impulsionou os preços para baixo de novo. Tá? Então a gente percebe que essa região de suporte também foi bem respeitada. Ó. O mercado afastou da média, as médias estavam flat, entrou muita ignição, muita força, afastou das médias, as médias viraram, né, sombras inferiores, tendo de força para cima, e isso indica o que? Reversão numa região de suporte. E de novo o mercado atravessou as médias móveis, VWAP e chegou de novo na região da resistência. Só que aqui, galera, foi o horário da notícia, né, do Fed, que acabou de fato aí chacoalhando o mercado, entrando muita volatilidade e de fato jogando os preços para baixo, tá? E aí quando o mercado ele perdeu essa referência aqui desse caixote, né, vamos dizer assim, ó, esse caixotão aqui, ó, do intraday, porque o mercado estava encaixotado, certo? Quando o mercado simplesmente ultrapassou esse patamar aqui para baixo, fazendo essa barra ignorada, ancorado na média de 9, aqui caracterizou um outro lindo gatilho de entrada, só que claro, né, pelos 5 minutos ficaria com um stop muito mais caro. Mas aqui já seria um gatilho de venda também, tá? Que acabou caracterizando aí continuidade de movimento. Então quem trabalhou com esse cenário, ou quem conseguiu antecipar a oportunidade de venda através de outros time frames, o que vocês poderiam fazer? Vocês simplesmente poderiam projetar esse caixote aqui, essa consolidação, para baixo. Que o alvo, eu até deixei marcado aqui para vocês, estava exatamente aqui, ó, tá? Estava exatamente aqui. Então, se vocês pegassem essa oportunidade e simplesmente projetassem para baixo, dava algo mais ou menos aí de uns 1.000 pontos, tá? Então, ficou bem interessante essa oportunidade, principalmente quem pegou venda aí pelo 2 minutos, conseguiu ter um risco-retorno muito bom, né? E a gente percebe que o movimento foi muito forte, né? Ele acabou nem encostando na média de 9. Essa região aqui que ele acabou sentindo, galera, é importante notar que é um suporte do dia 11, tá? Aqui essa regiãozinha aqui é um suporte isolado do dia 11. Então o mercado chegou nessa região de suporte, sentiu, entrou defesa, mas a pressão de venda estava muito forte, impulsionou o mercado para baixo de novo. Esse candlezão gigante aqui, ó, que acabou pegando 100% desse caixote projetado, né?
100% do caixote projetado, quando eu digo, galera, basicamente é replicar esse canal aqui para baixo, tá? É basicamente fazer isso daqui, ó. Beleza? Então o alvo seria aqui. A gente percebe que esse candle aqui, eu não uso volume no intraday, mas provavelmente esse candle aqui deve ter sido o candle com o maior volume do dia, porque estava muito afastado da média, numa região de exaustão, numa região de suporte. E aí o que aconteceu? Entrou aqui um padrãozinho chamado Inside Candle, né? Entrou esse padrãozinho aqui de Inside Candle, caracterizando uma possível reversão de movimento. E aí o mercado acabou retomando todo esse movimento aqui, né? Em relação a essa queda, a gente percebe que o mercado acabou recuando aqui para um nível de 61,8%, fez a troca de polaridade, tá, com esse fundo anterior e acabou recuando novamente, tá? Então essa foi a minha visão do índice no dia de hoje. Eu assim, achei o começo do dia bastante complexo, tá? Bastante errático, mas depois, obviamente, acabou gerando boas oportunidades aí ao longo do dia, beleza? Já em relação ao dólar aqui, galera, a gente consegue perceber também que o dólar acabou abrindo o dia numa região aqui de consolidação, né? Onde as médias móveis estavam flat. A gente percebe que dentro desse range, ó, a média de 9, de 20, a VWAP estava extremamente lateral. Entretanto, o que a gente já consegue observar? A gente já consegue observar aqui região de topos cada vez menores, certo? E aqui o dólar tinha deixado uma região de fundo muito bem definida. E ele caiu, subiu, ou seja, ele fez esse movimento aqui, ancorou na 50 que estava descendente e depois começou a trabalhar num cenário descendente, né? Aqui quando ele passou para baixo das médias menores da VWAP, aqui já começou a ter alinhamento, né? VWAP, médias menores, ou seja, as médias já estavam abaixo da VWAP. E quando o dólar, de fato, ele perdeu essa região de fundo aqui, ó, a gente percebe que ativou o espelhamento, né? Eu até deixei as caixinhas já projetadas aqui para vocês verem, né? Então quando ele perdeu essa região aqui, o que ele fez? Ele ativou o espelhamento em A, certo? Voltou para o pullback, ancorou de novo nas médias, trocou polaridade com o fundo anterior, que agora virou uma resistência, e aqui acionou a oportunidade de venda. Então, basicamente, o dólar ele ativou aqui um gatilho de entrada nesse candle aqui, ó. Nesse candle aqui, o stop imediatamente iria atrás desse candle, né, acima da média, numa região de proteção, e aí era só você vir protegendo e projetando os alvos. Então o primeiro alvo do dólar estaria aqui nessa região, tá? Seria o 100% desse caixote aqui projetado. E quem segurou a operação jogou mais uma caixinha aqui para baixo, tá? Desse caixote para baixo, que deu exatamente na mínima do dia, tá? A gente percebe que o dólar cravou aqui o terceiro alvo, pegou uma tendência bem forte, né? Ele saiu da média de 20 para a média de 9, né? Depois que trocou polaridade aqui, pegou direção e veio reto para o alvo de FIBO, tá? Então ele duplicou aí 200% desse range aqui para baixo, tá? Depois que ele pegou esse range e estava afastado da média, o mercado a gente consegue observar que ele acabou retornando para o patamar de dentro das médias, e inclusive acabou fazendo um range, né? Exatamente nessa região aqui do próprio caixote, né? Da própria caixinha, né? A gente percebe esse fundo com esse topo. E isso daqui antes do horário da notícia, né? Porque também aqui às 3 horas acabou saindo notícia que impactou o mercado, né? A gente percebe que, olha o tamanho desse candle aqui do dólar, tá? Isso aqui foi uma puta de uma ignição saindo de região onde as médias estavam invertidas e caracterizando realmente a inversão de movimento. Assim como o índice, né, no caso, foi para baixo, o dólar fez um movimento contrário. Então, nesse caso aqui, essa volatilidade foi dada ao momento lá que saiu a notícia do Fed, e o dólar acabou impulsionando e devolvendo todo o movimento de queda do dia inteiro. Em poucos minutos aqui ele acabou devolvendo essa queda e acabou impulsionando aí, fazendo um movimento de alta, beleza? A gente consegue observar que o dólar ele acabou chegando num ponto de exaustão, numa região onde a VWAP do dia anterior também acabou fazendo pressão, né? A gente consegue observar aqui, ó. Eu sempre comento com vocês que a VWAP do dia anterior ela serve como suporte e resistência para o dia seguinte, então a gente consegue observar que quando o dólar chegou nesse ponto de exaustão, estava muito longe da média de 9, acabou fazendo a inversão do movimento e voltando para as médias menores, né? Descansando aqui os preços, ancorou na 20, ancorou na 9, virou para fora da 9 e deu compra de novo. Só que aqui o mercado já estava mais para o final do dia, também não tinha muito o que fazer, né? Eu vi e eu operei basicamente a oportunidade na queda, né? Nessa queda aqui, na parte da manhã,
À tarde eu preferi ficar de fora do dólar, tá? Eu acabei pegando apenas índice, mas o dólar de fato fez um belo movimento. Quem opera microestruturas aí pelo 2 minutos, pelo 1 minuto, com certeza deve ter se dado bem, porque dentro das estruturas do 1 minuto, do 2 minutos, acabou gerando boas oportunidades aqui no meio dessa subida e nessa região aqui também. Beleza, pessoal? Então essa foi a minha visão aí do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para cima e a game porra!